Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 6 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples, abaixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente dentro do canal, principalmente na parte de aprendizado. Vamos aqui então para a análise de hoje, onde eu vou falar aqui do Ibovespa, na sequência do mini índice, no mini dólar, PTR4, Vale 3, depois BRDT 3, CSNA 3, CVCB 3, DTEX 3, ABEV 3, BPAC 11, MGLU 3 e BBAS 3. Esses são os ativos que eu vou comentar. Então, antes de mais nada, rodando a vinheta. Agora sim, iniciando a análise pelo Ibovespa, nós temos aí tivemos um dia de indefinição, que era até uma expectativa que eu comentei hoje no radar do mercado, a partir das 10h45, do dia ser um dia um pouco mais de indefinição, de lateralização, ou seja, uma correção do grande candle de alta de ontem, mantendo-se acima dos 119.400, 119.200, seria algo interessante, acima da média móvel 3 períodos que está em 119.378. Para aumentar a chance de se ter algo aqui para cima. A superação da máxima de hoje, que está localizada em 119.966, reforça essa probabilidade, essa chance de voltar a testar toda uma zona de resistência importante que vem lá de trás, lá da antiga máxima histórica, lá do 121, na verdade, a antiga máxima histórica não, 121, 116, eu ia falar do 119, a antiga máxima histórica é pelo gráfico mensal, é essa aqui, ó, 119.593, que coincidentemente nesse momento estamos ali brigando nessa faixa de preço, ela ainda interferindo aqui em termos de zona de resistência, que olhando para o diário é isso aqui, ó, essa região aqui que está batendo e fica acima, fica abaixo, agora está ficando mais para cima desse patamar. O outro ponto aqui é do gráfico diário, essa região aqui, ó, 121.116 pontos, zona de resistência importante, ou seja, a superação da máxima do pregão de hoje reforça a chance de ter algo aqui mais para cima. O que seria negativo? Voltar justamente para baixo da região de 119.400 a 119.200. No mini índice, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui na análise de fechamento, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou em termos de leitura aqui do mercado de algum determinado ativo. No mini índice, no gráfico de 60 minutos, o que tivemos foi abre caindo, trava em cima das médias, termina aqui essa penúltima hora de pregão gerando um bom candle de alta. Então fica para o próximo pregão um cenário mais de se buscar operação de compra. Principalmente, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, principalmente se acontecer o quê? Está subindo aqui, fundo ascendente, para cima dessa região de topos, olha a quantidade de topos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 topos. Fundo ascendente para cima dessa região por volta aqui de um patamar pelo menos de 120,035, que é isso aqui assim, ó, onde tem um número maior de testes ali para trás, recuou, fundo ascendente ou fez pivô de alta, trabalha mais na ponta compradora de day trade no mini índice. Só olharia para a ponta vendedora basicamente se o mercado, sendo mais ousado, bateu aqui nessa zona de resistência, vou pegar o gráfico de 10 minutos, tá? Continuou subindo aqui devagarzinho, a próximo pregão subindo, aí como está distante da média, possibilidade de fazer uma venda na perda da mínima desse candle. Vou colocar até mais para cá. Fazer uma venda na perda da mínima de um candle, tentando pegar um movimento contrário aqui, ou seja, por estar numa zona de resistência do gráfico aqui de 60 minutos, que é esse patamar aqui. Mas o cenário mais positivo para a entrada, assim como uma entrada mais interessante para compra é acima dessa região que eu acabei de citar, o ideal é buscar a venda abaixo desse patamar. Que patamar é esse? Um patamar ali na faixa de 119.665, que é isso aqui tudo, ó, essa região aqui, ó, essa região de 3 fundos anteriores. Mais interessante abaixo desse patamar, ou no mínimo ali de topo descendente para baixo dessa região de 119.850 pontos, 850, 820 pontos. Seguindo agora para o dólar, no dia de hoje o dólar queda acentuada, dólar lá na faixa dos 5.288,5, pivôzão de baixa no gráfico diário,
Movimento longo já para baixo, olhando os dias 60, bem longo, já fez uma correção, já gerou um topo descendente, fica mais para venda? Fica, enquanto no mercado não mudar essa direção aqui, o movimento é de queda, fica mais para o ponto vendedor. O que traz a possibilidade de compra? Se o dólar gerar um sinal de fundo ascendente no gráfico 60 minutos a partir do próximo pregão, ou seja, abrir subindo, superando a máxima dessa última hora de pregão. Isso reforça um pouco mais a chance de fazer o quê? Ou seja, se abrir subindo, superando a máxima dessa última hora de pregão, o que tende a acontecer? Superar esse topo, gerar um W e a partir desse momento, fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente, acima no patamar de 5.298 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, enquanto não gerar esse sinal, caiu aqui, abriu caindo e gerou sinalizações de baixo para baixo dessa região de suporte, que está aqui em torno dos 5.289, olharia só mais para a ponta vendedora em cima aí do dólar, em termos de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo, vamos aqui falar agora das ações. A PTR4 no pregão de hoje está apresentando uma queda aí de 1,59%, ação ainda engasgada aqui entre as médias, não andou. Enfim, gerou um sinal de alta, mais um candle. Dalton, onde é que ficaria o stop se eu estou comprado? Eu deixaria aqui abaixo da mínima desse candle aqui, em R$ 22,87. E não mudaria para cá, só mudaria daqui para um determinado ponto, ou seja, subiria o stop somente se tiver mais um pregão. Aí depois do pregão de sexta-feira, na segunda-feira, coloco o stop abaixo da mínima da sexta-feira. Não importa se ela é a mínima vai ser ascendente acima dessa de quinta ou é descendente abaixo dessa de quinta. Não importa, mudaria o stop da posição comprada. Então, nesse momento, para quem está comprado, não vejo motivo aí de mudança da questão do stop. E para quem está de fora, também ainda não, pelo menos para mim, não encaixa ainda compra no papel. Vale 3, dia de hoje, pancadaça para cima, 3,9%, ou seja, um movimento muito forte para cima, pivôzão de alta. Para quem está comprado, stop pode ficar aqui e se quiser encurtar esse stop, estou falando de operação de swing trade, colocar o stop através, por exemplo, da mínima ascendente aqui do G60. Guardaria primeiro aqui, um stop aqui e que eu falei do diário, quero antecipar o stop, não quero deixar o stop tão grande na mínima do pregão aqui embaixo, stop de proteção, não quero devolver tanto do meu lucro. Você pode descer um tempo gráfico a partir do próximo pregão, considerando que agora já tem três pregões, e aí em vez de colocar o stop aqui, a partir do próximo pregão, você olhar para o G60 e ver qual ponto que eu colocaria aqui abaixo desse ponto que veio aqui embaixo e voltou a subir. Qual o segundo ponto que eu subiria o stop? Depois desse candle, mais 2 candles, primeira e segunda hora de pregão amanhã, aí colocar o stop abaixo da mínima do candle que vai das 11 para as 12 horas. Ou seja, a partir das 12 horas mudaria a questão do stop da operação que ficaria aqui, se for colocar um stop mais curto na Vale 3. Segue aí em tendência de alta, o papel gerando ali um rompimento no pregão de hoje e sem sinalização ainda de baixa pelo gráfico diário e também pelo gráfico semanal. Falando aqui agora de Vale 3 não, é BRDT3. BRDT3. Tivemos um dia aqui de queda na ação, a gente está comprado no papel, 1,38%. Stop para o próximo pregão vai ser reposicionado em R$ 22,63. Então isso vai ser comunicado ali no início antes da abertura do próximo pregão, confirmado aqui dentro do aplicativo do Invest o reposicionamento do stop dessa operação aqui para baixo da mínima do pregão de hoje. Vamos ver se ela consegue subir mais, porque ela bateu hoje. Depois de um bom candle ontem, ela gera um candle hoje de nuvem negra, que é o chamado candle de reversão. A perda da mínima desse candle reforça a chance de queda. Ainda mais depois de ter batido na resistência aqui, ter parado em cima dela e aí monta esse candle de reversão. Então vai ser importante o próximo pregão ser um pregão positivo para a gente manter essa posição comprada e logicamente mantendo uma expectativa maior de subida desta ação. O próximo ativo aqui a ser comentado olhando aqui para a minha lista aqui que eu coloquei, CSNA3. A gente segue na ponta compradora, alta aí de 1,63%. Ela hoje bateu aqui, a mínima do dia foi lá nos R$ 49,06. Nesses 49,06, a nossa entrada foi por volta de 49,04, ou seja, se eu coloco stop já abaixo da mínima do pregão de hoje, é um stop de proteção de lucro, basicamente no 0 a 0.
Então é um ponto para se reposicionar o stop, chegou na resistência, montou esse candle aqui que se assemelha a um candle chamado de homem enforcado, hangman, perda da mínima desse candle, é um sinal de topo, no mesmo nível de topo anterior, uma sinalização negativa que pode gerar um movimento para baixo. Então aqui, se a gente fizer alguma mudança no stop dessa operação a partir do próximo pregão, vai ser para baixo da mínima do pregão de hoje. CVCB3, pregão de hoje apresentou uma queda de 0,43%, seguimos comprado. Tem alguma mudança do stop? Ainda não, tem basicamente um candle, 2 candles, então tem que aguardar o candle de sexta-feira para fazer qualquer tipo de mudança no stop dessa operação, seguimos aí na ponta compradora. Desculpa. Detex 3, recomendação de compra no pregão de hoje, se superasse a máxima no pregão anterior, não fez isso. Então ainda é um papel que dá para buscar entrada na superação da máxima de hoje, com stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo para cima. Então a compra que foi recomendada hoje será cancelada e no próximo pregão a gente confirma aí os novos dados de entrada, o percentual a ser alocado, um ponto de stop, tudo dentro do aplicativo aqui DV Invest, que você vai obter essa informação. Depois disso, falando aqui agora de Ambev, a BEV3 alta acentuada de 8,88%. Essa ação conseguiu, olhando para o gráfico diário, superar uma série de resistências. Ela já tinha aqui, ó, em termos de olhando os movimentos, tinha revertido a tendência de alta para baixa, quando gerou esse topo duplo. Caiu e baita gap de alta. Um baita gap de alta. Sobre gap, sobre reversão de tendência, você pode encontrar e entender tudo bem melhor e bem elencado o conteúdo para que você crie uma boa base em análise técnica no meu curso Invista Melhor usando análise técnica. Link aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, o primeiro link lá é o link justamente para você garantir sua inscrição, que está chegando ao fim do período de inscrições no curso, que já no sábado agora, às 9h15 da manhã, teremos a primeira mentoria coletiva do curso. Você tem toda a parte de acesso ao curso durante um ano, mais 24 mentorias coletivas ao vivo comigo, para você sanar todas as suas dúvidas possíveis sobre o conteúdo do curso e sobre colocar em prática o conteúdo aí do curso. Então aproveite essa oportunidade que não tem uma data prevista para a próxima turma. E aí com essa baita gap de alta, ela anula a tendência de baixa e retoma a tendência de alta. Por que retoma? Porque ela vai lá e volta para cima do ponto mais alto, que era a tendência de alta anterior. É igual aqui no gráfico semanal, ou seja, ela vinha numa tendência aqui, ó, de baixa, aí veio subindo, bateu aqui perto dessa resistência e gerou um topo descendente. Quando ela faz isso aqui, ela praticamente faz o chamado pivô de alta. Basicamente faz isso, cria-se uma expectativa maior de subida. É um papel que tem uma região muito importante aqui nessa faixa de preço que ela se encontra, ó. Essa região aqui, ó. E aí somado a esse patamar aqui de fundo anterior, essa região que foi bem testada, passando para cá, olha só quantos testes aconteceram aqui nesse nível de preço e ela não conseguiu se manter acima. Por isso que é algo relevante que está acontecendo na ação. Próximo nível de resistência na faixa de R$ 16,63. Essa região também de R$ 16,50, R$ 16,60 é outro nível de importante desafio, inclusive de um prazo maior. Mas de maneira geral, objetivamente, Dalton, você abre uma compra aqui nesse nível, esse rompimento aqui? Ainda não. Ainda não faria essa compra. Por quê? Porque stop fica um stop grande, mal posicionado na minha opinião, mas é uma das alternativas para quem tem um perfil um pouco mais agressivo, reduz um pouco o capital, entrou comprando aqui esse grande candle de alta, tenta pegar pelo menos uma vez e meio o tamanho do stop, que se você entra comprando aqui o stop aqui, vamos supor, vou até fazer o cálculo aqui na faixa ali de uns 3%, você coloca 4,5% para cima do seu preço de entrada, tentando pegar ali uma relação de retorno pelo menos de 1 para 1,5, sem exigir muito para cima. Qual outra estratégia que a gente dá para montar aqui em termos de entrada? Se é essa ação der continuidade, que vai ser importante, isso aqui, depois gera alguma sinalização assim, ó, de subida, fundo ascendente acima desse patamar, a média móvel de 3 períodos já se aproximando aqui do preço, não precisa tocar nela, melhora a questão de buscar uma entrada nessa ação. A outra forma, vem subindo aqui e para e começa a ficar lateralizando aqui e a média vai se aproximando do preço. Gerou pivô de alta também, outra alternativa de compra na Ambev. Outra forma, para ter um stop mais reduzido pelo gráfico de 60 minutos que está carregando aqui, carregou, é olhar o G60 e monitorar o retorno do preço próximo ou testando a média para buscar uma compra de fundo nesse teste com stop mais curto. Mais uma alternativa aí de poder buscar alguma compra em cima de Ambev 3.
Então, para diferentes perfis aí tem alternativas de entrada. BPAC 11, seleção que foi feita aqui dentro do meu Instagram, @dvinvest. Então, para quem tiver Instagram, se você tem Instagram aí, acesse seu celular, entra lá no perfil dvinvest e coloca para seguir o perfil @dvinvest. Costumo abrir uma caixinha de pergunta, atender sempre que possível algumas perguntas que foram enviadas. E também colocando outras informações de aprendizado lá dentro do feed, sempre colocando algum conteúdo de aprendizado, alguma questão de uma frase que possa ajudar de alguma forma a, enfim, compartilhar algum conhecimento com vocês. No gráfico diário dessa ação, a gente tem uma tendência de alta da BPAC 11, que foi uma seleção feita justamente lá nos stores. E aí, você prefere que fale de BPAC 11 ou de BPAN 4? Voltar para falar mais de BPAC 11 na análise de fechamento pregão. A ação vem aqui, gera esse rompimento, alta aí no pregão de hoje de 1,62%. Isso aqui já é uma compra para mim? Ainda não. Ainda não encaixou a entrada para mim no curto prazo. Tá? No curto prazo não, encaixou a entrada para mim em outro prazo operacional que inclusive passou a fazer parte ali da carteira perspectiva. Nesse papel, retornou aqui para baixo no decorrer dessa próxima semana, não sexta-feira, da próxima semana, porque ainda teria que ter alguns candles aqui, uns 2, 3 candles aí de correção. Me animaria para fazer entrada de pivô de alta ou entrada de fundo ascendente nessa ação, que está mais alinhada para cima, tendência de alta no gráfico semanal, tendência de alta no gráfico mensal, tendência de alta no gráfico diário. Então, ativo alinhado para cima, é interessante buscar oportunidade de compra após movimentos de correção, lateral ou movimento de baixa. Desafio maior para quem está comprado, olhar aqui para a região dos 114,15 a 115,85. Nesse momento a ação aponta para romper a máxima histórica. Quem está posicionado nessa ação pode trabalhar com stop primeiramente aqui e se quiser um stop mais curto depois dessa superação de máxima, abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficaria na casa dos 109,29. Magazine Luiza segue aí afundando, segue inclusive perdendo essa mínima, está em cima do suporte. Entraria comprando aqui contra a tendência? Não. Eu não entraria comprando, primeiro por ser contra a tendência, segundo por estar muito próximo da média. Então, para fazer uma compra contra a tendência, o ideal é que esteja na zona de suporte, ok, já está na zona de suporte, tem um movimento mais longo para baixo, até tem esse movimento longo para baixo, mas a proximidade de resistência me tira dessa operação. Pode até dar certo, mas me tira de uma operação contra a tendência. Então, se eu for arriscar contra a tendência, que eu evito, que seja pelo menos mais distante, ter uma relação risco-retorno um pouco mais interessante, já que o movimento tende a não fluir tanto para cima quando você está operando contra a tendência, que ele também não tem espaço sem ter resistência pela frente para ver se ele flui um pouco mais. Essa é a ideia basicamente aí para uma entrada em Magazine Luiza, que está dentro da tendência de baixo, está perdendo aqui, gerando pivôzinho de baixo no gráfico semanal, apontando mais para baixo. E lembrando sempre, Magazine Luiza, a gente falar de correção, pelo gráfico mensal, a gente tem aqui uma correção maior pelo Fibonacci lá nos 15,88. Vai buscar? Não sei se vai buscar. O objetivo é, eu não vou entrar comprando agora essa ação. Ponto. Entro comprando quando? Ué, se eu quero o prazo maior, eu aguardo algum sinal de alta. Por que aguardar algum sinal de alta? Quando eu comprar o sinal de alta, ela já subiu. Pois é, mas eu não preciso deixar meu capital alocado no ativo que ainda pode cair mais, que não gerou o sinal de alta ainda. Prefiro entrar no papel que tenha um viés mais positivo, uma sinalização mais positiva por parte dos compradores para alocar o capital na expectativa que possa aumentar, que aumente essa chance de gerar resultado para a operação, ou pensando num prazo maior. Então, o ativo não me gera compra nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo nesse momento. Banco do Brasil, BBS3, está dentro ali de um cenário bem travado. Se for para buscar a entrada na ponta compradora nesse papel, chegou na zona de suporte, bateu aqui, gerou um candle de indefinição. A média está próxima? Está próximo. E superar a máxima desse candle, apesar da média estar próxima, você está trabalhando basicamente assim, eu vou comprar o suporte, vou tentar um movimento de subida até essa região, estou entrando numa congestão, numa indefinição do preço. O viés é mais de baixa nesse momento, porque está dentro ali de uma sinalização negativa no gráfico semanal, mas tudo enrolado ainda, ou seja, ativo em cima desse nível de suporte que apoia justamente essa arriscar um pouco mais ali, por exemplo, uma compra. Então entrou comprando aqui, onde é que fica o stop? Ou abaixo dessa mínima ou abaixo desse candle aqui. São duas alternativas de ser para quem tem um perfil mais arrojado, de buscar uma compra na superação dos 29,43, tentando pegar um movimento pelo menos para a região dos R$ 30,30 e logicamente
na expectativa que possa pegar um movimento ainda mais aqui para cima, numa outra zona de resistência muito pesada na faixa dos R$ 30,70. O stop ficando ou em 28,94 ou abaixo da mínima de tudo aqui em 28,79. É isso, amigos. Muitíssimo grato por toda a sua atenção aqui nessa análise de fechamento do pregão. Ótima noite. Nos encontraremos amanhã nas próximas análises. Radar do mercado às 10h45, giro dos futuros, giro de abertura, tudo aqui dentro do aplicativo DV Invest. Acompanhe lá de perto todas as informações relevantes durante cada pregão. Até mais. Grande abraço.